Esses dias eu vi passar pelas redes sociais, se não me falha a memória, um Instagram, a capa de um livro com o seguinte título: Pecadores nas mãos de um Deus de amor. Ora, quem conhece história do cristianismo sabe que esse livro, pelo menos do ponto de vista da sua capa, tenciona fazer um contraponto a um dos sermões mais conhecidos da história da fé cristã, que foi proferido no século XVIII por um pregador americano chamado Jonathan Edwards, que numa de suas pregações levou as pessoas a um estado de absoluta convicção de pecado, com homens e mulheres literalmente caindo no chão sob o impacto da sua mensagem. Portanto, ao entregar o seguinte sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. A pergunta que eu gostaria de responder é o seguinte: faz sentido um sermão como esse? Tudo isso vai depender do seu pressuposto teológico ou intelectual. Se partimos do pressuposto que Deus é santo e que o homem é responsável pelas suas ações, que o comportamento do homem é deliberado, é consciente, sabe? Nós vamos ter que chegar à conclusão que este sermão não se trata do devaneio de um pregador cujo Deus, ou cuja concepção da divindade, mais se parecia com o conceito bíblico referente à pessoa do diabo. Eu sei que para alguns pastores esse é um tema que esvazia a igreja. Não vão falar sobre a santidade de Deus, dessa santidade que leva a Deus a manifestar a sua repulsa no tempo e no espaço, julgando os homens pelas suas ações. Esses homens não vão querer fazer isso, porque isso esvazia a igreja. E quando eles se deparam com casos de pessoas que estão tomadas por culpa severa, que desenvolveram uma consciência culposa em razão da relação com igrejas profundamente legalistas, eles podem ver essa ideia como completamente absurda. Mas se você estivesse, ou se esse pregador estivesse, num campo de concentração alemão, do lado de uma mãe, entrando numa câmara de gás, com uma filhinha de 4 anos, eu penso que ele entenderia. Ou pelo menos o ambiente favoreceria a ele levar em consideração o fato de que é possível que o homem, em razão do seu comportamento, desperta a ira de Deus. Agora, isso é difícil de ser compreendido pela nossa geração, especialmente nós, homens e mulheres que se encontram sob a influência da chamada modernidade, porque nos últimos séculos houve 2 movimentos no mundo das ideias. Um movimento é o de esvaziar Deus da sua santidade, sabe? De Deus então virar apenas um Deus interessado na nossa felicidade. Outro movimento foi o de isentar o homem de toda a responsabilidade pelas suas ações, trivializando, banalizando a prática do mal, em razão de imputar o comportamento humano às desigualdades sociais ou a privações psicológicas. E aí então, quando nos deparamos com desigualdades sociais profundas, com a exploração do homem pelo homem, com casos de pedofilia, de abuso de poder, de regimes totalitários, nós não temos o que dizer, porque o nosso pressuposto intelectual nos impede de falar. Então, o cristianismo afirma ambas as coisas. Elas são racionais, fazem sentido, e sem esse pressuposto teológico não há como mantermos a vida em sociedade. Na verdade, não há como viver, porque uma coisa é você dizer que tudo é relativo. Outra coisa é você levar esse relativismo moral às suas últimas consequências. Como, por exemplo, você chegar diante de um juiz após o seu carro ter sido roubado e você dizer: não tem nenhum problema não, deixa ele roubar, continuar roubando, sabe? E eu não estou muito preocupado com isso. Você é até livre para tomar uma decisão magnânima, misericordiosa, complacente como essa. Agora, você imagina uma sociedade inteira sendo gerida nessa base. Não subsistiria. Portanto, a fé cristã anuncia um Deus de santidade. Veja só, não é um Deus caprichoso, que nos pune por exigir de nós o inviável, o que nós não podemos fazer, que nos pune por cobrar de nós o que não faz o mínimo sentido. Um Deus que exige de nós a prática de idiotices. Definitivamente, este não é o Deus do cristianismo.
O Deus do cristianismo é um Deus que pede de nós o que é razoável, pede amor. E quem não ama se coloca debaixo do seu desprazer, do seu descontentamento, usando uma palavra mais bíblica, da sua ira, que não é um sentimento irrefletido, é a sua repulsa ao mal. Outro ponto, a antropologia bíblica torna as ações humanas significativas aos olhos do homem, da sociedade e do próprio Deus. Porque a Bíblia apresenta o homem como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Um ser capaz, portanto, de comportamentos racionais, capaz de agir segundo o seu livre-arbítrio. O que é que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Que o homem faz o que ele quer fazer. Então, o seu comportamento é racional e responsável. E é por isso, portanto, que o Evangelho nos chama a nós nos reconciliarmos com Deus através de Jesus Cristo. Porque nós usamos dessa liberdade para a prática do mal. Temos ferido pessoas. Há pessoas que vieram a sofrer em razão do que fizemos, do que deixamos de fazer, do que falamos, do que deixamos de falar. Na vida de todos nós, esse rastro de sofrimento que causamos na vida de gente a quem Deus ama. Paralelo a isso, um Deus santo, que a tudo perscruta, que a tudo vê. Por isso que o Evangelho nos chama para nós nos reconciliarmos com Ele. O que significa corrermos para a sua presença, a fim de, em Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, para nos redimir, para nos reconciliar com o Criador, corrermos para a sua presença, a fim de recebermos o seu abraço, o seu perdão, de modo que, em vez de nos relacionarmos com um Deus irado, a quem vemos como juiz, passarmos a manter comunhão com Deus amoroso, a quem vemos como nosso Pai de amor.